verteu o sangue de Jesus. As irmãs louvaram que o Cordeiro foi morto, mas ressuscitou. Os varões também que louvaram ao Senhor, falando do sangue de Jesus que desceu na cruz. E está sendo muito falado esse texto que vem no meu coração. Eu queria falar sobre esse texto que já está sendo falado nesse culto. Tem como colocar naquela imagem que é o tema dessa ministração? Se os músicos puderem me ajudar aqui, fazendo um fundo abençoado, Samuel, não puder ajudar aqui nos instrumentos, por favor. 1 Coríntios, enquanto eles vão pondo ali, eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último homem, Adão, em espírito vivificante. Novamente, assim também está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante, ou o segundo Adão. Está meio escura essa imagem, mas está escrito assim, ó: primeiro Adão, morte; segundo Adão, vida. É sobre isso que eu quero ministrar com os irmãos. Já de Coríntios, eu gostaria também de ler o texto de Romanos, capítulo 5. Texto de Romanos, capítulo 5, texto bem conhecido, Romanos 5, versículo 12, que diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio por além para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Versículo 19, eu vou ler novamente, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O apóstolo Paulo ele vai escrever essa carta de Romanos, agora já experiente, um homem que fazia a obra de Deus, fazia a vontade de Deus. Porém, Paulo, antes de ele escrever Romanos, antes de ele se tornar um homem firme, um homem que seguia a vontade de Deus, nós conhecemos, Paulo ele era um assassino de cristão, matava. Paulo ele assassinava qualquer pessoa que dizia seguir o que Jesus disse. Tudo que Jesus ensinou, e as pessoas que começaram a prosseguir o que Jesus ensinou, após Jesus subir aos céus, Paulo ele ia e assassinava, matava, batia. Tudo que todas as pessoas que diziam ser de Jesus eram mortos por Paulo. Porque Paulo ele aprendeu que a lei de Moisés, só que ele aprendeu de uma forma errada. Então ele queria matar todo mundo que descumpria a lei de Moisés. Porém, para Paulo se tornar um homem de Deus, um homem que era assassino, um homem que matava, batia em criança, batia em velho, batia todo mundo, matava todo mundo que ele via na frente. Um dia ele vai estar a caminho de Damasco junto com seus homens. E quando ele está no caminho, andando no caminho de Damasco, junto com seus homens, ele vai se deparar com uma luz que é o próprio Jesus, que vai ter um encontro com Paulo. E é sobre isso que eu quero falar, irmãos. No início de tudo, antes da criação do mundo, Deus ele vai criar seres, anjos, para que pudessem estar no céu junto com Deus. Nessa criação, Deus ele vai criar um ser que era um pouco diferente, um ser que se destacava no montão. Esse ser que nós conhecemos, Lúcifer, ele era diferente porque ele tinha como objetivo louvar a Deus, irmão Alberto. Ele tinha que levar a adoração ao trono de Deus. Lúcifer, que significa anjo de luz, ele vai levar a adoração, vai louvar a Deus. Foi louvado aqui pelos jovens, né? Está em meu DNA, Senhor, eu te adorarei. Porque isso era de Lúcifer que passou para nós. Então ele levava o louvor, levava a adoração a Deus. Porém, um dia Lúcifer ele vai ter um desejo no coração dele. Ele vai sentir o desejo de ser como Deus. Ele vai olhar para o trono de Deus. O livro de Ezequiel, o livro de Isaías também narram essa história, né? Vai olhar para o trono e falar: quero ser como Deus. Isso é a história que nós conhecemos. A partir desse momento, ele começa a enganar outros anjos que tinham
tomemos as nossas decisões, escolhas. Os anjos tinham isso. E Lúcifer ele vai começar a pregar: olha, eu quero ser como Deus, a gente pode ser como Deus. A gente é anjo, a gente é perfeito. Louvamos a adoração a Deus, mas nós também merecemos louvor. Aí eles vão se reunir, metade dos anjos, uma terça parte, vai se reunir, vai ter essa vontade de ser como Deus. Mas conhecemos, são expulsos dos céus. Eles são destruídos dos céus, expulsos. Aí Deus agora vai passar o que o Lúcifer tinha de levar a adoração, levar o louvor a Deus, vai passar isso para o ser humano. E você percebe, desculpa falar isso, mas você percebe que não importa a igreja, não importa as pessoas, algo que dá muito problema em igreja é grupo. Não importa o grupo que pode de diferente idade ou gênero, mas percebe como que dá problema, como que tem dificuldade, quem é líder que sabe, situações difíceis, só problema, irmão. Por quê? Porque o Lúcifer, o diabo, ele fica furioso. O inimigo fica furioso porque nós levamos a adoração que ele levava para Deus. Nós levamos para Deus, Senhor. Agora o que ele fazia de louvar, agora nós temos. Deus ele vai agora, após a queda do inimigo, a queda dos anjos que se rebelaram, vai criar agora a terra, o céu, o mar, os animais, tudo que a gente vê, conhece, Deus cria. Deus vai criar o homem, vai criar Adão, vai criar o ser humano, também vai criar Eva. E a gente conhece. Deus ele vai colocar uma árvore, uma única árvore com a qual eles não podiam comer dessa árvore. A gente conhece. Eles tinham todo o jardim do Éden, tinha tudo. Mas eles nós crescemos, vão ser enganados por diabo, que agora com sua obra maligna que destruiu o ser humano, ele vai agora enganar a mulher e o homem, e eles vão comer do fruto proibido. Mas por que Deus ele coloca uma árvore, sabendo que poderia acontecer no ser humano, ele tomar essa decisão de comer do fruto que era proibido? Por que Deus ele não criou aquela árvore? Seria tudo perfeito, porque Deus criou para nós sermos perfeitos, a terra ser perfeita, era para tudo ser perfeito. Ninguém ia trabalhar, a mulher ia sofrer dor de parto, ninguém ia sofrer. Mas Deus ele vai colocar uma árvore. Mas por que Deus faz isso? Imagina comigo, irmãos, que eu tenho um celular, os irmãos têm celulares. Você percebe que o celular ele faz tudo o que você quer? O celular foi projetado para fazer tudo o que você deseja, tudo o que você quer. O celular ele te obedece. Estou usando como exemplo. O celular ele faz tudo o que você ordena, manda, foi criado para. Ele não tem escolha. O celular não tem escolha de sair de você, de fugir de você. Ele tem que fazer tudo o que você quer. Então, a partir do momento que Deus coloca uma árvore, ele não é um ditador, ele é um Deus todo-poderoso, com uma mentalidade que foge da nossa. Ele vai colocar uma árvore para que a gente não fosse uma criação que não tivesse escolha, uma criação que não tivesse direito de escolher ou liberdade para escolher aquilo que quer. Se Deus não coloca aquela árvore no meio do jardim, teria irmão que teria que vir todo culto, terça, quinta e domingo. Ele não teria direito de faltar um culto, porque o mundo seria perfeito. Ele teria que cumprir as ordens pelas quais ele foi ordenado cumprir. Se Deus não coloca aquela árvore, irmão, você que não gosta de vir para a casa de Deus, você que foge da presença de Deus, seria obrigado a vir. Você seria projetado para cumprir aquilo a qual você foi criado. Você não teria o direito de escolha, mas seria a opção perfeita que ele vai permitir que o homem tenha o direito da escolha. Então o homem ele vai ter aquilo que os anjos tinham, o livre-arbítrio, para ter o direito de escolher se eles querem o bem, Jesus, ou se eles querem o mundo, o mal. O irmão Marcelo já falou aqui, a foto do Senhor, né? O mundo foi te dada a oportunidade. Você tem o direito de escolher o que você quer para a sua vida. Deus ele te dá a oportunidade, ele não é um ditador, ele não é um Deus que te obriga a fazer o que ele quer, ele te dá a chance de você escolher. Então, se você não quiser mais entrar na porta dessa igreja, nunca mais servir a Jesus, você pode. Porém, aí está o problema. Você pode fugir de Jesus, você pode fugir da presença de Deus, mas você
pecado que Adão cometeu, como o texto que eu li. Porque por causa da desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas a gente vai ver que por causa de Jesus, a obediência de Jesus, a salvação, a vida entrou no mundo. Nós iríamos morrer, nós não tínhamos mais uma segunda chance. Mas Jesus, ele nos céus, João capítulo 1, versículo 1 fala que o verbo já estava no princípio, estava com Deus. Então Jesus, ele assim como Deus, ele é um ser todo-poderoso. Glória! Isso é muito maravilhoso, porque ele é como Deus. Sendo Deus, Jesus, ele vai no seu trono, sentado no trono de glória. Jesus, ele vai decidir no seu coração descer à terra para que a gente tivesse a oportunidade de vida. Jesus, mas isso aqui a gente lê, mas olha como isso é forte, porque ele é um ser todo poderoso. Ele é o dono de toda a glória. Ele tem na palma da sua mão o planeta Terra. Mas ele deixou a glória dele para vir para a Terra. Ainda tem coisa de louco, irmão. Imagina, eu vou dar um exemplo. Imagina o presidente. Você imagina o presidente do Brasil, o prefeito da cidade, deixar a cadeira de honra dele para vir sentir o que um pobre sente, sentir o que necessitado sente. Mas um Deus que é todo poderoso, que não tem um trono comum criado por homem, mas ele que tem um trono de glória, o Deus que tem os anjos louvando a ele, o Deus que é o todo poderoso. Ele vai: eu vou descer na terra, eu vou vir como homem na terra, para que eu venha morrer e pagar o teu pecado que todos cometeram. Porque por causa dos nossos pecados, a gente ia morrer. A gente não ia viver uma eternidade com Deus. Mas Jesus, ele vai descer na terra. Ele vai cumprir o chamado dele. E vai morrer numa cruz do Calvário. Irmão, não foi fácil. Imagina que ele é 100% Deus, porém ele também foi 100% homem. Ele deixou a sua glória, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, tudo de poder, tudo de glória ele deixou. Ele deixa tudo isso para ser um homem como a gente. Meu Deus! E decidiu: olha, eu vou naquela cruz e eles vão ter vida agora. Aí Jesus, ele vai ao caminho do Gólgota. Irmão Alain, Jesus, ele está com uma cruz em suas costas. Jesus está com uma cruz em suas costas. Senhor! E a cada passo que ele dava até chegar na sua crucificação, a cada passo que ele dava, as mesmas pessoas, irmão Alberto, que ele salvou, curou, libertou, as mesmas pessoas que ele deu a oportunidade de vida, estavam a cada passo dele, gritando: olha, solta lá o ladrão e matem Jesus. A cada passo que Jesus dava, tinha pessoa que cuspia no seu rosto. Porém, ele não foi nem ladrão, ele não merecia carregar aquela cruz por nada, mas as pessoas ainda se cuspiam nele. Ele tomava chicotadas. Irmão, se talvez se fosse eu, irmão, eu acho que eu desistiria. Eu não conseguiria, irmão. Eu falo para vocês, eu não conseguiria tomar uma chicotada ao ponto de sair dessa carne, as pessoas conseguirem ver os ossos de Jesus. Então, a cada passo
dele, ele via a pastora Cris, a pastora Elsa, ele pensava na Celeste, na Lívia, na Lucia, na Diana, ele pensava na Raquel, em Gabriel, na Joyce, na Yasmin, no Tom, em todo cada irmão que está aqui. Jesus, ele era desprezado, humilhado. Estavam chicoteando ele, mas ele, na mente dele, olha, eu estou sofrendo, está doendo, mas eu vou. Como um cordeiro mudo ao matador, irmão dela, ele foi. Ele está doendo, mas doeu. É uma dor, porque como ser humano ele sente dor. Então ele sentiu dor como a gente sente. Então ele vai sentir uma dor, porém ele pensava, olha, agora está doendo. Mas um dia o irmão Léo vai estar lá tocando bateria para me adorar. Para me adorar, e você está aqui agora pela oportunidade de vida. Oportunidade de adorar Jesus Cristo, que deu a cada passo por você naquela cruz. Ele te deu a oportunidade de vida. Por causa de Adão você não merecia. Mas por causa do segundo Adão, que 1 Coríntios vai relatar, a gente agora tem vida. O que era morte para nós, agora é vida. Você tem uma oportunidade, irmão. Oportunidade de vida. Como no texto de Romanos 5:20 diz: veio porém a lei para que a ofensa mudasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus que já foi falada aqui. Jesus, ele nos deu um favor que nós merecemos. Desculpa, mas a gente não merecia. A gente não merecia, porque o que a gente faz, o que a gente pede, o que a gente faz é errado. Mas a gente não merecendo isso, ele demonstrou um amor que vai além do amor entre o homem e a mulher. O amor que Jesus nos mostrou vai além do amor da mãe para com o filho, ou de um pai para com o filho, ou do filho para com o pai. O amor que Jesus nos demonstrou é conseguir explicar, ou imaginar, ou demonstrar para os irmãos. Um amor que foge do sentido humano, do físico, do terreno, mas é um amor espiritual, a qual nós não conseguimos imaginar, mas ele demonstrou para nós. Então o apóstolo Paulo, que estava no caminho do Gólgota, no caminho de Damasco, junto com os seus homens, o apóstolo Paulo ele vai se separar com uma luz, que era o próprio Jesus que vai perguntar para ele: olha, por que você me persegue? Por que você está indo aí matar as pessoas que falam em meu nome? Eu morri naquela cruz por eles e por você. Paulo estava matando, assassinando, estava fazendo tudo que não podia fazer. Um homem desse, irmão, merece a morte, concorda? Merecia a morte. Um homem desse, se fosse no nosso juízo, no nosso julgamento, esse homem merecia uma segunda chance. Porque ele estava matando pessoas como nós. Se fôssemos nós naquela época, nós acreditamos em Jesus, nós seremos mortos por estarmos fazendo isso que nós estamos fazendo hoje. Paulo ia vir aqui, de surpresa, e ia matar todo mundo. Mas agora Jesus ele vai aparecer para ele uma luz, que é com Paulo, e a partir desse momento, o homem que era assassino, após esse encontro com Jesus, ele vai perceber que o que ele fazia, a vida inteira dele era errado. Ele vai perceber que tudo que ele estava fazendo não era certo. E Paulo agora ele vai tomar atitude. Ele vai agora começar a evangelizar, começar a pregar sobre Jesus. O mesmo homem que estava matando as pessoas que acreditavam em Jesus, que seguiam Jesus. Ele agora ele vai ter que começar a pregar sobre Jesus, porque foi uma escolha dele. Ele poderia ter não escolher isso. Ele poderia falar assim: olha, Jesus, o Senhor apareceu para mim, e bom, eu vou seguir o Senhor, porque o Senhor apareceu para mim, eu acredito em você agora, mas eu não quero pregar não. Eu não quero fazer a tua vontade não, porque é muito difícil. Se eu fazer a tua vontade, ó Deus, vai ter pessoas que vão fazer comigo o que eu fazia também com os cristãos, né? Vão ter pessoas que, assim como eu, vão querer me matar, vão me
espiritualmente, as pessoas que eram firmes com ele, às vezes também abandonavam ele. Então o homem sofreu muito, mas ele decidiu, a cada viagem que ele fazia, a cada pregação que ele pregava, a cada coisa que ele fazia em nome do Senhor Jesus, ele sofria tudo que ele fez para os outros, porque era consequência do que ele fez. Mas ele, em algum momento, ele parou, desistiu, desanimou. Meu irmão, se você for ler um pouco da história de Paulo, você vai ficar com vergonha de você mesmo. Porque o que esse homem fez por amor a Jesus, ao ponto dele sofrer o que sofreu, e não é só porque ele serviu a Jesus que ele se livrou da morte, não, ele também morreu, porque ele fazia a vontade de Deus, cumpria a obra para a qual Deus o chamou. Ele não desanimou, não desistiu, mas ele cumpriu a obra do Senhor. Eu quero deixar para os irmãos, Deus, ele enfrentou aquela cruz por você, que o seu amigo não ia enfrentar por você. Jesus, ele vai naquela cruz por mim e por você, nos dando uma graça, um amor a qual nós não merecemos. E você está aqui hoje, agora, irmão, o seu passado ficou para trás. Através dessa palavra, eu quero ministrar ao coração dos irmãos, que agora o que você fez no passado, seja de bom ou de ruim, já passou. Se você era uma pessoa ruim no passado, fazia tudo que desagradava a Deus, agora Deus te dá uma oportunidade de recomeçar, de viver uma grande obra. Mas é importante entender que a gente não pode confundir a graça de Deus com a libertinagem, né? Romanos capítulo 6, versículo 1 fala isso. Que diremos, pois, agora? Vamos permanecer no pecado para que a graça venha sobre nós? Não, de modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. Paulo vai escrever, olha, não é porque você tem a graça de Deus, Deus vai te perdoar sempre, porque Ele te ama, mesmo você não merecendo. Mas isso não quer dizer que você vai sair pecando por aí. Vai fazer o que você pensa que está certo, toma cuidado, irmão. Mas agora, o que eu quero focar para os irmãos é essa graça de Deus, que nos deu essa oportunidade de vida. Você não está aqui hoje à toa. Tem 8 milhões de pessoas nesse mundo. Igreja, então, tem muita igreja. Você em cada rua aqui vai ter uma igreja. Igreja de vários jeitos ainda, né? Igreja de todo tipo de jeito. Cada rua vai ter uma igreja, só cada rua vai ter pastores, líderes. Cada rua vai ter, cada igreja. Não só em Taubaté, mas em São Paulo. Só em São Paulo tem 5.000 cidades. Imagina se houvesse uma igreja para cada cidade de São Paulo. Você tem 5.000 igrejas. Né? Então existe tanto de igreja, tanto de pessoa. Irmão, não seja só mais um. Não seja só mais um, mas seja diferente. Você não é perfeito, você não vai conseguir ser perfeito. Mas tem o desejo no seu coração de ser diferente. Porque agora está tendo tudo aqui. Mas lá no Rio de Janeiro está tendo tudo também. Lá nos Estados Unidos está tendo pessoas que estão no culto. Lá na Coreia do Sul, no Japão, tem gente que está no culto como esse. Lá na África, tem gente que está tendo culto como esse. Imagina a quantidade de pessoas que existe nesse mundo. Mas Jesus, Ele decidiu morrer pensando em você. Então você não é inútil, você não é nada, né? Você pensa, eu não sou nada. Mas para Jesus você é importante. Para a sua família pode te humilhar, desprezar. Seus amigos podem te abandonar. Mas para Jesus você é importante. Ele não morreria naquela cruz por você se você não fosse importante. E agora você tem a oportunidade de vida. Eu queria chamar a Vitória aqui para louvar o Senhor. Junto com o grupo. Irmãos, vamos colocar de pé abandonado nesse momento. Romanos
5:8, Romanos 5:6, diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu pelos ímpios. Versículo 8: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, agora nós seremos salvos. Versículos que eu já li. Versículo 20: veio, porém, a lei para que a ofensa mudasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você, irmão, tem uma nova oportunidade através de Cristo. O seu passado ficou para trás. Agora, seja transformado, seja renovado pela palavra de Deus. Eu não tenho dor, não vou sair pregando aqui para os irmãos, falando para mim que cada um tem esse dom. Mas a palavra de Deus é muito maior que isso. E a palavra de Deus atinge corações. Talvez uma pessoa que vai esquecer no outro dia, mas também tem uma pessoa que talvez que vai lembrar por muitos dias. Que essa palavra, irmão, venha prevalecer no seu coração. Que Jesus te deu uma nova oportunidade de grupo todo. Orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu ganharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Você quer receber oração? Vem para frente para nós ungirmos a sua cabeça. Vai receber o óleo da unção nesta noite.